Olá, deusas! Mais um episódio do nosso podcast Arcanos Cast. O meu nome é Fabiana Foli, sou eu que sempre estou aqui quando posso, mas geralmente uma vez por semana, com episódios novos, para a gente pensar um pouquinho a relação dos arcanos do tarô com a nossa vida. E aqui eu trago muito vida real, vida como ela é, sempre aí trazendo como base os arcanos do tarô, fazendo essa codificação do cosmos, do universo, para nossa terra, para o nosso elemento terra aqui, né? E, assim, eu acho que eu não lembro se eu tô um episódio aí sem gravar, ou dois. Eu andei bem doente. Há 2 semanas atrás eu tive uma gripe que ainda tô com os pigarrinhos. Minha voz não tá 100%. Ainda atacou minha sinusite, então a minha fala ainda está um pouco comprometida, mas dá para gravar. E só indo devagarzinho, né, bebendo uma água e gravando. E depois eu também fiquei doente, enfim, esse vai ser um dos temas que eu vou trazer aqui e eu vou explicar para vocês ao longo do episódio. Bom, gente, primeira coisa que eu queria falar com vocês é que o arcano de hoje é ligado a uma deusa, que eu já falei aqui nesse podcast, mas não nessa perspectiva que eu vou falar hoje. E a deusa que eu quero falar e o arcano que eu vou falar, eles estão muito conectados, tanto que no próprio tarô mitológico, essa deusa representa esse arcano. Eu vou falar da deusa Perséfone, e o arcano é a sacerdotisa. E também quero falar sobre a chegada da primavera. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio, né? Mas hoje, dia 14 de setembro, a gente está terminando aí o inverno, caminhando para a entrada da primavera. Aqui no Rio de Janeiro a gente está com um clima muito quente. Infelizmente não é natural, a gente sabe que a gente está passando por a Terra está colapsando, né? Então a gente está passando por algumas questões, mas não é bem isso que eu quero falar. Talvez isso tenha até um pouco a ver, mas não é o assunto principal. Gente, vamos primeiro falar do arcano, né? Que é a sacerdotisa, que é um gente, como eu tô falando gente, né? Gente. Mas assim, é um arcano, o arcano da sacerdotisa, ele é um arcano muito misterioso. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja um tabu para as tarólogas, mas eu vou falar e é isso mesmo. Quem aí entende de tarô vai entender o que eu estou falando, talvez não tenha percebido até então e vai se dar conta agora neste momento. E quem não é do tarô, né? Quem não é das leituras, mas gosta de ouvir, também vai entender, porque eu vou falar de uma forma bem clara. Esse arcano, a sacerdotisa, ele representa muito o mistério. Ele representa muito a intuição, ele representa muito esse lado feminino. E o lado feminino, gente, é um lado introspectivo. Então, se a gente colocar aqui nos elementos, né, um lado da terra mesmo, da terra molhada, da terra fértil, né, da caverna, do escuro, do nosso interno. E o nosso interno é escuro, né? Então, existe a gente tem uma trava, né, em relação à escuridão, porque tem-se como coisa ruim. E, na verdade, a gente teme a escuridão por não conhecê-la. E esse arcano da sacerdotisa, ele traz um mistério. E a gente fala assim, né? Ah, não, a sacerdotisa, a gente vai encaixar, lógico, né? Ali, se a gente vai fazendo uma tiragem, a gente vai interpretar conforme está sendo passado ali na leitura. Mas se vocês pensarem bem, esse arcano, ele representa um mistério tão grande que ele é um mistério. Cada vez que você olha para esse arcano, você tem uma intuição, você vê algo diferente, você tem uma perspectiva nova em relação a ele que você não tinha percebido. Então, esse arcano, ele é o próprio mistério.
Então, se eu falar aqui para vocês que eu entendo tudo do arcano da sacerdotisa, eu vou estar mentindo. E se você estiver aí falando que entende tudo do arcano da sacerdotisa, você vai estar mentindo para você mesmo. Porque a cada momento, esse arcano, ele traz algo de novo para a gente. Porque ele representa o próprio mistério. E o mistério, gente, as nossas sombras, a vista da consciência, né? Então, eu estou falando aqui de uma forma consciente, a vista da consciência, a gente sempre tenta entender as nossas sombras na sombra da consciência, né? A luz da consciência, e a gente acaba racionalizando muito. E as nossas sombras, elas não são para serem racionalizadas. Então, o arcano da sacerdotisa não é para ser racionalizado. O arcano da sacerdotisa, ele é para ser visto das formas mais incomuns que vocês podem imaginar. Sabe aqueles sonhos que mistura o seu ídolo do cinema, o seu ídolo cantor, o seu colega da faculdade, o seu colega da escola, o seu primo do interior, de não sei da onde, e aquela pessoa que você nunca viu na vida, e tá todo mundo ali fazendo coisas que você nunca imaginou que fosse fazer, nem em sonho? Então, esse é o nosso inconsciente. Ele não é para ser racionalizado. Então, quando alguém vem falando assim, interpreta meu sonho aí, a gente interpreta, né, à luz da consciência, à luz do racional. É lógico que vão ter técnicas específicas, né? O pessoal da psicanálise tem técnicas específicas justamente porque eles estudam, né, a forma inconsciente dos sonhos. Então, eles talvez tenham um domínio, entre aspas, maior, mas não é 100%. Então, se a gente falar aqui que domina 100% o entendimento do arcano da sacerdotisa, eu vou estar mentindo. Porque eu vou estar levando a consciência e trazendo para o racional. É lógico que ela tem a sua interpretação. Se você jogar aí no Google, você vai ver um monte de interpretação para o arcano, né? E a gente precisa dessa interpretação, até porque, às vezes, a gente está fazendo uma leitura de tarô. Mas quando esse arcano sai, ele está mostrando coisas ocultas que a gente não pode enxergar à luz da consciência. A gente não pode enxergar à luz do racional. E isso é muito Perséfone. Essa deusa é uma deusa, gente, é uma deusa maravilhosa. Perséfone é uma deusa maravilhosa. Infelizmente, pouco falada, não sei se é pouco, mas perto de outras deusas, até como a própria Hécate, até como a própria Afrodite, né? Essas deusas mais pop, assim, dentro da galera do sacerdócio, né? A Perséfone, ela é uma deusa maravilhosa, porque se a gente for pensar no mito dela, a gente tem muito a aprender com esse mito. E volta e meia, quando eu me pego estudando o mito de Perséfone para alguma coisa em relação a podcast, em relação a vídeos, né? Um estudo mesmo que às vezes dá na telha, como eu vou falar agora, eu sempre me pego nessa perspectiva do arcano da sacerdotisa com a deusa Perséfone. A gente acha que, né, conhece por causa dessa superficialidade que a gente conhece o mito. Né? A Perséfone foi a deusa, a pobre da Perséfone, que foi sequestrada por Hades, levada ao submundo, né? E a mãe ficou atrás dela com a chinela na mão. A gente tem essa superficialidade, mas a Perséfone é uma deusa muito profunda. E cada vez que eu me aproximo dessa deusa, ela me traz um aprendizado fortíssimo, fortíssimo. Assim, vamos agora para a segunda parte, né? Já entrei aí na introdução, que é falando sobre os arcanos, que é falando sobre a própria Perséfone, que eu acho que eu ainda não coloquei o título, né? Mas provavelmente vai estar no título. E assim, eu tinha me programado, foi meio que em cima da hora, porque eu senti meio que em cima da hora, mas eu estava com muita vontade de fazer. E aí eu comecei a fazer as artes, né? A fazer a minha... consultei o tarô, enfim. Apesar de eu estar passando
né, por esse momento de doença, assim, né? Não gosto nem de falar, porque parece que essa palavra tem um peso, né, horroroso. Mas eu tava, gente, gripada pra caramba, sem voz, sem conseguir gravar meus vídeos, sem conseguir gravar o podcast. Bate um desânimo, né, quando a gente fica assim. E também, assim, para quem é mais sensível, né, a gente também está sentindo esse momento meio devastador que a Terra está passando. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está tendo umas queimadas aí na Amazônia. Umas queimadas não, né? O negócio está muito feio. E, gente, quem é mais sensível, quem é mais ligado aí à Terra, mais ligado à espiritualidade, aos elementos, acaba sentindo. Porque somos unos. Nós não somos separados do planeta Terra, né? Ela vai voltar para a Terra, né? Então a gente tem essa ligação única com a Terra, assim como temos uma ligação única com o Criador, né? A força maior aí do universo, que uns chamam de Deus, né? Deus, deusa, enfim. Que a gente também está mais sensível espiritualmente falando. Talvez as pessoas mais empatas aí também estejam sentindo, e de forma às vezes inconsciente. A gente não sabe que está sentindo isso e acaba sentindo. O ar que a gente respira. Eu sou uma pessoa muito do elemento ar, eu sou aquariana, né? Então o meu elemento é o elemento ar, e também o elemento fogo. Meu ascendente é leão, né? E são os dois elementos que estão em voga, né? A gente tem o nosso ar que está deturpado e o elemento fogo, que é o que está fazendo essas queimadas. Então, eu sinto muito, né? Sinto cheiro, eu sou muito ligada a cheiro, né? Eu sou perfumista, né? Então, os cheiros, eles me trazem sensações. O cheiro mexe com o meu inconsciente. O cheiro mexe com o meu corpo. E as energias também mexem com o meu corpo. Então, provavelmente, eu estou sentindo o cheiro de fumaça, eu estou sentindo o cheiro. Por isso que o meu sistema imunológico foi para o cacete A4. Né? Esse é um dos motivos. E também questões pessoais que eu estou passando na minha vida. E aí, voltando aqui, abri esse parênteses, fechei o parênteses. Então, eu tinha decidido fazer um ritual coletivo para Perséfone, para comemorar a subida dela, né? A subida de Perséfone com a chegada da primavera. E trazendo, né, toda essa sabedoria do inconsciente. Não de uma forma racional, como eu falei, né, mas para a gente agregar a isso a nossa sabedoria de forma natural, ao nosso consciente, né, não querendo dominar e nem racionalizar as nossas sombras, mas trazer essa sabedoria, sabe? Olhar com mais carinho e com mais acolhimento para quem realmente nós somos. Então, a minha proposta no ritual coletivo seria essa com Perséfone. Não só um ritual, né, de agradecimento a deusa Perséfone, mas eu ia fazer um preparo, né, de vídeos, de textos, para a gente fazer esse mergulho na gente mesmo. Então, eu estava muito empolgada para fazer, mesmo sabendo que eu não estava com a vida tão boa, né? E aí, eu estava já me recuperando da gripe, né? Minha voz já tinha voltado. Apesar de ainda estar com os pigarros, ainda estar com muita secreção, né? Eu estava me recuperando. Estou me recuperando ainda, né? E aí fiquei, gente, doente de novo, uma dor no estômago, uma coisa horrível. Me pegou 2 dias, me derrubou 2 dias, assim. E eu falei, gente, isso não tá normal, não. Porque antes da gripe eu tive outra coisa, e as coisas quebrando dentro de casa. E eu falei, gente, isso não tá normal. As coisas estavam indo tão bem, né? Depois do último ritual que eu fiz para deusa Hecate, para abertura das portas. As portas realmente deram uma abertura grande. Estavam vindo os meus clientes, né? Estavam retornando. As coisas estavam caminhando. Eu comecei no canal depois do ritual. Eu comecei a movimentar aqui, né, a minha vida, e cheia de planos, e toda hora o meu corpo dando tilt. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Sempre fui uma pessoa muito
que não gosto de ficar doente, né? Não que eu não fique doente, eu já tenho 43 anos, né? A gente vai... Quando eu era novinha, dificilmente eu ficava gripada, gente. Uma vez a um ano e olha lá. Né? Agora não, agora a gente vai ficando velho, né? Vai ficando mais frágil, né? Mas assim, mesmo assim, ficou muito estranho, assim. E eu comecei a ver vultos, né? Dentro de casa. Comecei a sentir... Aí veio a questão que eu já contei para vocês sobre a questão da terra, das queimadas, uma sensação, uma angústia em relação a isso e ao futuro da gente como humanidade. Veio as questões pessoais que eu estou passando, né? Veio o meu corpo físico, acho que tudo interligado, logicamente, né? Como eu falei, está tudo interligado, gente, não há separação. Não há separação. A gente tem mania de se separar. O ser humano, o sistema, né, fez isso com a gente. A gente se separa dos outros seres humanos. A gente se separa da gente mesmo, do nosso espiritual, do nosso físico, do nosso mental, do nosso sentimental. E está tudo interligado. Então, quando essas coisas começam a acontecer, você tem que olhar qual é a raiz das questões. Então, eu falei, não, peraí, gente. Passando mal, horrores, deitada na cama. Falei, isso não tá certo. Isso não tá certo. Tem alguma coisa errada. Sabe, a minha vida tá um caos. Não pode ser assim. Então, eu não posso ficar só alisando por fora. Eu tenho que fazer um mergulho por dentro. Eu tenho que primeiro, né, como a carta da torre do tarô, eu tenho que primeiro, né, deixar essa torre cair por total para poder reconstruir ela, nesse terreno ou em outro. Gente, eu falo muito assim, ludicamente. Mas assim, dá para vocês entenderem, né? Quando eu atendo vocês e explico a carta da torre, vocês entendem. Então, eu pedi muito perdão à deusa Perséfone. Logicamente que eu vou fazer um ritual pessoal, né? Eu só não vou conseguir segurar uma egrégora. Não tenho condições de segurar uma egrégora com o corpo debilitado, né? E com questões internas mal resolvidas. Então eu falei, não, vou cancelar o ritual. Eu não tinha nem divulgado ainda, só tinha feito o grupo, né? Que eu sempre faço um grupo. Fiz um link de pagamento, fiz um post no Instagram, não tinha feito não tinha patrocinado nenhum post, né? Só tinha divulgado assim pro pessoal do meu Instagram. E o meu Instagram, gente, falando aqui muito sinceramente com vocês, de uma pessoa que estuda marketing digital há muito tempo, eu não sei que porra tem naquele Instagram, que o meu Instagram é muito morto. Não entrega quase nada. Se vocês forem ver meus rios, o pessoal fala assim, faz rios, não sei o quê. Gente, meu Instagram, ele é... Porque assim, eu até entendo o algoritmo. O algoritmo é um robô. Né? Então, ficou abandonado muito tempo, né? O Instagram mudou muitas vezes, né? Essa questão de algoritmo, de dados e não sei o quê. Eu acho que o meu Instagram não bugou, sabe? Ele é muito bugado. Mas, enfim, eu continuo lá. Tem algumas pessoas lá, e se eu fizer outro, não tô com paciência. Né? Então, eu só divulguei assim, né, meio que por cima, eu dei uma olhada nos sites, não foi entregue para muita gente. E aí eu passei mal, né? Não fiquei doente, eu passei mal. Passei mal, muito mal mesmo, sabe? E aí eu até pensei que estava infartando, mas era coisa da minha cabeça, porque eu estava sentindo muita dor no meu estômago, ele contraindo assim, parecia, sabe, uma contração, uma coisa esquisita, gente. Nem vou contar para vocês aqui. E sabe, então, eu vendo vulto, eu sentindo umas coisas esquisitas, tendo pesadelo. Horror, sabe? Aí eu decidi cancelar, porque eu não ia ter culhão aqui, né? Vamos falar bem aberto, de segurar uma egrégora, qualquer que seja, né? Eu tenho alguns relatos, algumas pessoas, né? Algumas amigas que eu sempre coloco nos meus rituais, as pessoas que estão sempre comigo, sempre falam, né? Eu estava até para pedir para uma amiga fazer um depoimento, que ela veio aqui em casa outro dia e falou, pô, depois que você fez, que você começou a me colocar nos rituais, o meu nome nos rituais, a minha vida tá dando uma
uma mexida, uma revirada. E eu fiquei super feliz. Eu falei assim, gente, a minha dá uma mexida, uma revirada, eu vou lá no auge e daqui a pouco parece que eu levo umas rasteiras. E eu não consigo me reerguer. E quando eu consigo, a gente, sabe, perde muito tempo. Quando a gente, né, que a gente cai, é sempre difícil, né, para qualquer pessoa. E eu falei, não, tem alguma coisa interna e tem alguma coisa interna e tem alguma coisa externa também. Não é esse aqui o caso. O que eu quero que vocês entendam é que a importância da gente ter essa responsabilidade, né, e da gente entender o nosso inconsciente, porque eu também posso fazer uma leitura disso, né, bem racional no sentido, né, me colocando como eu me analisando. Eu não gosto de fazer isso porque geralmente a gente se sabota, né? Por isso que eu peço geralmente para outras pessoas verem isso para mim. Nesse dia que eu tava passando mal, que eu tava sentindo uma presença externa e sabe, eu muito fraca para combater ou para ver em oráculo, né? Eu pedi para minha filha que eu dei um baralho cigano para ela, né? Porque eu preciso de uma cartomante ali à minha disposição. E aí saíram algumas cartas bem bizarras, né? E aí eu, caramba, eu tô muito frágil, sabe? Foi ali que eu decidi cancelar o ritual. E, assim, analisando de novo, né? Antes de fazer esse podcast, eu analisei novamente o mito da Perséfone. Eu dei uma lida também aqui no livro do tarô mitológico, né? Eu gosto de ler e reler. Para além dos significados da carta da sacerdotisa, né? Essa coisa do inconsciente, né? Talvez também ia ser muito desafiador segurar essa egrégora, né, que é fazer algumas pessoas levar luz para a consciência. E eu também, né? E eu pensei, de repente, Perséfone até falou, não, melhor agora não, deixa isso para outro momento. Vamos deixar isso para outro momento, quando você estiver mais segura em relação a você mesmo, ao seu próprio inconsciente, as questões que você está passando. Então, por isso que eu acho que quando o magista, né, a pessoa que lida ali com energias, eu atendo muitas pessoas no tarô. Quando a gente está mais frágil, o nosso campo fica mais aberto. Aí não adianta, sabe? Não adianta fazer banho, fazer não sei o que, a gente faz, lógico, tem que fazer. Mas você imagina que um obsessor, né, tá ali agindo na vida de alguém, e aí chega eu com as minhas cartas e levo luz à inconsciência dessa pessoa, né? Eu falo, olha, faz isso, faz aquilo, a tendência. Eu falo, né? A gente acaba mudando alguns pensamentos, né? Uma consulta de tarô, tanto que você sai de uma consulta de tarô mais leve. Você sai mais assim, pô, vou me organizar mais, sabe? Você sai sempre assim, é normal. Você imagina um obsessor vendo que os planos dele não deram muito certo, sabe? E eu estou sempre indicando, acenda a vela para os anjos da guarda, faça banhos assim, assim, assado, sabe? Haja dessa forma. Então, talvez, quando um obsessor vê que a pessoa que está fazendo esses movimentos está mais fragilizada, ele também vai agir ali, por pura raiva. Já que você não conseguiu eu me fazer obsidiar com sucesso tal pessoa, eu vou obsidiar você. Pode acontecer, gente. Quem é tarólogo aí sabe, né? E tem isso. Então a gente tem que estar forte, sim. A gente tem que estar o tempo todo trabalhando o nosso mental, trabalhando o nosso campo energético. Né? Então, quando você está com problemas pessoais, quando você está com algumas questões e alguns medos, tua energia baixa, ferrou. Tem uma história, eu não sei se é real, mas acho que é. Eu não lembro se foi o próprio Chico Xavier que contou ou se foi alguém contando. Mas eu já ouvi uma história, vi um vídeo, não lembro se foi no TikTok, enfim, não interessa. Eu vi essa história, ouvi, né, de alguém contando, ou foi o próprio Chico Xavier contando, que ele tinha um mentor, né, um mentor espiritual, eu não lembro se era um arcanjo, e que ele, nesse dia,
o arcanjo falou assim pra ele, não xingue, sorria, não sei o que, não sei o que. Ele, por quê? Aí, pum, ele deu uma topada, ele caiu, algo que ele sentiu muita dor, né? Que é normal do ser humano soltar um xingamento, falar, ficar puto da vida. E aí o mentor dele falou pra ele não fazer isso, porque ele ia baixar a energia dele, o campo de energia dele, ia ser porta de entrada para o obsessor. Né? Então, depois que eu ouvi isso, eu falei, caramba, é isso mesmo. Porque a gente é ser humano, né? A gente não tem, a gente às vezes tá ali entregue, sabe, o tempo todo. Eu acho que, por exemplo, eu já falei, não sei se eu já falei aqui, né? Eu parei de beber. Não, de vez em quando eu bebo, bem pouquinho e tal, mas eu parei de beber como eu bebia antes, de uma forma muito natural, assim, não me cobrei parar de beber. Eu simplesmente senti que aquilo não estava me fazendo bem. Aí comecei a não sentir mais prazer em ficar bêbada, né? E isso já me ajudou bastante, porque a bebida, bem ou mal, para quem trabalha com espiritualidade, ela acaba baixando bastante, né, a nossa guarda de proteção. Ah, Fabi, mas os Exus, né, as combates, mas o médium mesmo, depois que ele... Eu tenho uma amiga que ela fala, né, que a pombagira dela bebe cachaça, bebe sei lá o quê, e ela, no dia seguinte, tá limpa, sabe? Parece que ela... Porque se o seu corpo físico bebe cachaça, você vai ter uma ressaca, né? Ela fala que ela limpa, porque quem bebe é a entidade, né? E ela mesma também, ela também bebe, mas ela falou que bebe muito pouco, não mais como ela bebia antigamente, né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Eu falei da bebida, foi só um exemplo, né? Não é para que você não beba, mas é para que você perceba que quando você está com o teu campo energético mais baixo, você está com medo, você está muito triste, você está angustiado, você está preocupado, cara, é normal o nosso campo energético cair. E quando a gente faz isso, e a gente tem ali a tendência de ser obsediado, porque a tendência, por exemplo, eu trabalho atendendo outras pessoas. Então, provavelmente, eu lido com obsessores, de todas as formas. Às vezes não é nem obsessor nascido. Às vezes é uma energia, uma forma de pensamento. Não precisa ser um obsessor, uma pessoa. Pode ser uma forma de pensamento, entendeu? Então, isso é para mim que trabalho, né? Para quem trabalha. Mas para quem não trabalha, pode também estar suscetível a um obsessor, né? Um espírito enfim, um espírito pentelho, Alexandre, eu chamo de Alexandre, tá, gente? Vou trazer esse nome mais para cá. Os Alexandres aí da vida, quem assistiu a novela A Viagem, né? Só o povo das antigas aí vai saber. Mas para quem é novinho, gente, a novela se chamava A Viagem, uma novela maravilhosa. Vocês já devem ter visto o meme do Alexandre por aí, mas não sabe, né? Então o Alexandre era feito pelo... Ai, esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? O ator que é loirinho. Agora ele já tá bem coroa, né? Gente, esqueci o nome dele, mas depois eu falo. Esqueci. Mas aí ele fazia um cara, né, que não era bom quando era vivo, aí ele morreu e virou obsessor, né? Aí ele fica perturbando todo mundo da novela. Sabe? Mas perturbava mesmo. E sempre quando as pessoas baixavam a energia, né? E quanto mais ele obsediava, mais a pessoa ficava ali naquela baixa energia. Então, se você está sentindo, né, que as coisas não estão dando certo, que as coisas estão quebrando dentro da sua casa, que teu relacionamento, seja relacionamento afetivo, né, com marido, namorado, enfim, filhos, pais, estão muito caóticos, né? Mudaram, existe uma possibilidade, sim. Né? Então, tem que estar sempre cuidando, tem que estar sempre acendendo uma vela aí para o anjo da guarda. Gente, anjo da guarda é um lance que existe, tá? Existe, é verdade. E vocês, quando começam a pedir cuidados pro anjo da guarda, você sente, sabe? Ele não, dependendo da pessoa, né? Vai aparecer ou não, mas ele aparece, você sente, sabe? O teu campo energético começa a melhorar. Então, comecem a fazer banhos,
fazer preces, orações dentro daquilo que você acredita, né? Dentro da tua espiritualidade, seja ela cristã ou não. O anjo da guarda não tem esse ar de cristão, tá, gente? Mas não é independente. Inclusive, muitas pessoas do candomblé, da Umbanda, né? A Umbanda ainda é meio cristã, mas o candomblé, eles acendem vela para o anjo da guarda, né? Então, eu participei de um grupo de magistas, né? De bruxaria, que o primeiro exercício era a gente acender vela para o anjo da guarda e a gente ter contato com essa energia, né? Então, acendam vela para o anjo da guarda. Inclusive, eu vou acender a minha também. Esses 2 dias em Maus, eu não conseguia fazer nada. Então, o lance é que a gente se desconecte mesmo, sabe? Quanto mais desconectado da tua fé, da tua espiritualidade, mais essas forças agem, independente de qual for sua fé, certo? Então, ufa! Agora eu queria uma terceira parte aqui do podcast, né, que é a subida de Perséfone, que ia ser o tema do ritual, tá? Então, Perséfone está ligado ao mundo dos mortos, né? Talvez seja por isso que eu trouxe aqui. Eu não planejei essa parte dos obsessores, eu não planejei, tá? Mas a Perséfone, ela desce ao mundo dos mortos, né? Talvez tenha sido por isso que ela tenha trazido esse assunto aqui para eu falar. Eu sinto muita presença da deusa nesse momento, eu falando aqui. Então, o ritual seria a subida de Perséfone, porque é quando ela sai... primeiro vamos para o mito de Perséfone, né? Para quem não conhece, ou para quem conhece, é sempre bom ouvir novamente. Então, a gente tem a Perséfone, que é filha de Deméter, que é a deusa da agricultura. Era uma deusa muito, muito reverenciada, imagina, né? Há mais de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, ela está mais de 2.000, né? Que a gente tem aí uma Grécia pré-cristã, a gente tem aí o culto à deusa, né? A deusa já tinha sido fragmentada nesse sentido, né, cultural, de fragmentada não só culturalmente, mas também por a deusa da agricultura, a deusa da sabedoria, a deusa da caça, né? A deusa em si foi fragmentada, né, para várias personalidades. Então, a gente já está numa Grécia dessa deusa fragmentada. E a Deméter, que era a mãe de Perséfone, é a mãe de Perséfone, a Deméter, ela era a deusa importantíssima, cultuadíssima, porque ela era a deusa da agricultura. Sem agricultura, sem vida, não há alimento, sabe? Imagina, então, o fato de que a adorada filha de Deméter, conhecida como Core, a deusa da primavera, né? Uma mulher linda, mas tratada como né? A Deméter deixava ela meio que reclusa do mundo, né? Então a Core, a deusa da primavera, das flores, do florescer mesmo, né? Aquela juventude, sabe? Aquela fase da gente aí, pessoas mais velhas, que vai dos 16, 15, 16, 17, até os 20 anos, é uma fase única para a mulher. A gente está naquele auge, não é da beleza, mas é aquele auge de juventude mesmo. Então, a Perséfone, ela é essa deusa belíssima, lindíssima, de certa forma inocente, né? Porque ela é meio que privada, né, do conhecimento do mundo. Então, a Deméter meio que deixa não sei se por ciúme, acho que sim, né? Ela deixa a filha meio ciúme, que eu digo da filha, né? Da filha ser perder aquela inocência, né? Então, imagina que Perséfone
segundo diz o mito, foi levada por Hades para o submundo, foi sequestrada por Hades para o submundo. Há quem diga, nos mitos mais antigos ainda, que a Perséfone foi porque ela quis, né? Porque ela queria conhecer o seu inconsciente, né? E o submundo aqui representa o nosso inconsciente. Aquele momento em que a gente quer fazer um mergulho na gente mesmo, que a gente quer começar a se conectar com a nossa espiritualidade. E é bem nessa idade mesmo, né? Nessa juventude, assim. A gente quer fazer essa conexão. Para algumas pessoas esse chamado vem. Para as mulheres Perséfone, vem nessa idade. Para mim também foi assim. E a Perséfone, ela é levada para o submundo. No submundo, o Hades oferece para ela a romã, que é o fruto que representa ali o casamento, né? Tem todo um significado ali, como se eles estivessem consumindo uma união. E a Perséfone, ela prova esse fruto no submundo, o que liga ela ao submundo. E imagina que ela ficou lá no submundo e a mãe tá procurando ela. Tá lá em cima, né? Deméter tá louca procurando Perséfone, né? E ninguém queria falar onde Perséfone estava. Poucas pessoas sabiam. As que sabiam não queriam falar. E as coisas, a agricultura começou a morrer, né? As coisas começaram a morrer, as pessoas começaram a morrer de fome. E aí os deuses fizeram uma grande campanha para descobrir onde Perséfone está. Descobriu-se que Perséfone estava no submundo. Aí vai Hermes, vai Hécate, e desce, e Deméter, e aquele fuzuê. E eu sinto que nessa parte, não sei se é impressão minha, mas eu sinto que nessa parte parece que não dão voz a Perséfone. Eles ficam, sabe quando ficam discutindo a sua vida sem perguntar para você o que você quer? Né? Então, a Hades combina com Deméter que a Perséfone vai ficar lá durante o período de inverno, inverno e outono e inverno, né? E na primavera, verão com a mãe. Meio ano no submundo, meio ano, né, no mundo de cima, no mundo da luz, vamos dizer assim. Eu sinto meio que né, cadê a voz da Perséfone aqui? O que a Perséfone queria? Ninguém perguntou, não tem isso no mito. Já procurei em tudo que é lugar, não tem. Então eu queria dar voz a Perséfone, sabe? Queria dar voz a Perséfone. Gostaria muito de ouvir a voz dela nesse sentido, mas eu sinto que ela encara como, talvez não a voz, mas eu sinto que ela encara como se fosse uma missão. Porque a partir disso, né, o mito traz aí a criação das estações do ano, do inverno, né, que foi quando a Perséfone desce. O inverno é a parte que tem menos alimentos por conta do frio, né, não aqui no Brasil, né, mas lá na Grécia, sim, né? Na Europa. Então, a gente tem esse mito, ele explica as estações, e eu entendo que a Perséfone encara isso como uma missão mesmo, sabe? Apesar da gente não ouvir a voz da Perséfone, ela, nesse ponto, ela é muito sacerdotisa, né? Porque a sacerdotisa é um silêncio. A Perséfone é muito o arcano da sacerdotisa. Então, ela encara como uma missão, porque ela detém agora os segredos do submundo, e ela, apesar dela levar essa sabedoria para o mundo de cima, ela não pode falar das coisas do submundo, né? A gente não pode falar do nosso submundo. Para quê? A gente precisa saber né, como lidar. Mas a gente não precisa sair falando. Então, eu ia no ritual, né? Eu ia no ritual coletivo. A intenção era, dessa subida, fazer esse ritual, né? A subida de Perséfone. Então, a subida é a gente levar para o nosso consciente, né, a inconsciência. Não de uma forma racional, mas de uma forma sábia, né? Harmonizando ali todos os nossos aspectos. Essa é a grande sabedoria de Perséfone. Tem muito mais, né? Muita coisa.
muita coisa. Inclusive, eu vou estudar mais essa deusa, me ligar mais um pouco a ela. Já prometi fazer um perfume. Já tenho até quais são os óleos, quais são as flores que eu vou usar. E eu vou fazer um ritual pessoal, né? O ritual coletivo eu não vou conseguir segurar. Então é isso, gente. Eu queria trazer esse desabafo, queria trazer também a voz de Perséfone, queria trazer também a sua consciência, as minhas palavras, não de uma forma, não escute de uma forma racional. Não busque entender. Ai, o que ela tá falando? Não busque entender, só absorve. Eu sempre falo que é tipo um download. Os meus conhecimentos que a espiritualidade me passa é sempre em forma de download. É assim que eu encaro. Sabe quando você faz um download que vem... Não é alguém falando no meu ouvido, né? Não é eu buscando entre seus sonhos mais loucos. Mas tenta entender a sabedoria por trás daquilo e como você pode aplicar na sua vida. Entendeu? É isso, gente. Acho que tá bom, né? 40 minutos aqui de podcast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que semana que vem eu esteja 100% para trazer aqui para vocês. Eu tô aproveitando que hoje eu tô bem, né? Enfim, acho que semana que vem eu já tô aqui novamente. Eu gosto muito de gravar podcast. É isso. Um beijo. Não esqueçam que eu tô com um canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Não esqueçam também, para quem não me segue no Instagram, me seguir lá no Instagram. E, gente, aqui no Spotify tem negócio de estrelinha, né? Dê estrelinha pra mim também, pra fazer esse podcast crescer, tá bom? É isso, um beijo.